A paz do Senhor, irmãos. Livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 12. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 12, diz assim: Que também o homem não conhece o seu tempo, como os peixes que se pescam com a rede maligna, e como os passarinhos que se prendem com um laço. Assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Eu vou repetir. Eclesiastes capítulo 9, versículo 12, diz assim: Que também o homem não conhece o seu tempo, como os peixes que se pescam com a rede maligna, e como os passarinhos que se prendem com um laço. Assim se enlaçam também os filhos dos homens do mau tempo, quando cai de repente sobre eles. O tema da breve palavra de hoje é a rede maligna. Sim, existe sim uma rede maligna e nós vamos falar um pouco dela no campo simbólico, literal, de acordo com o que o Espírito Santo de Deus for nos conduzindo. Amém? Então vamos lá. Quando a Bíblia diz o homem não conhece o seu tempo, o texto nos leva a entender que está se referindo, literalmente falando, sobre o dia da sua morte. Porque ele vai usar a seguinte ilustração: o peixe também não sabe a respeito do seu tempo, quando ele é pego com a rede maligna. Ou seja, quando a rede maligna tira o peixe do mar, obviamente o peixe ele morre, ele perde a sua vida, mas não sabe quando que isso se sucederá. Então, quando a Bíblia diz o homem não conhece o seu tempo, mediante a forma que o texto vai contextualizando, nos leva a entender que está se referindo ao dia da sua morte. Tiago capítulo 4, versículo 14 diz assim: Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Eu gostaria de ressaltar que isso não vai significar e simbolizar apenas o fato de não saber o dia da sua morte, mas também pode simbolizar e representar o fato de não saber quando que o dia mau vai chegar. Ou seja, não necessariamente o dia da morte, mas o dia mau. O que seria um dia mau? Um período de portas fechadas, um período de doença, de enfermidade, um período de uma crise no relacionamento, seja namoro, noivado ou casamento. O dia mau chega para todo mundo e de fato, muitas das vezes vem de surpresa. Não sabe, o homem não sabe, não conhece o seu tempo. Beleza? Então vamos lá. Aqueles que usam a rede maligna para tirar os peixes da água e contemplar a sua morte. Existe um tipo de pessoa que faz isso. Vou repetir. Existe um tipo de pessoa bem específico, ou pessoas específicas que se utilizam de redes malignas para tirar o peixe da água e contemplar, observar, aguardar e esperar a sua morte. Aí você vai me perguntar, irmão Cleito, que tipo de pessoas são essas? Ou quem são essas pessoas? Lá vai. Primeiro, os desleais. Sim, todo aquele que é desleal, toda aquela que é desleal, faz uso da rede maligna. Aqueles que se posicionam como alguém de mau caráter, aqueles que se posicionam como mentirosos, aqueles que se posicionam como imorais e aqueles que levam uma vida de impureza, que escolhem viver na impureza e praticar a impureza. Quem, irmão Cleito, faz uso da rede maligna? Vamos lá. Todo aquele e toda aquela que se utiliza do altar para lançar indiretas,
Quem se utiliza de redes malignas? Todo aquele e toda aquela que usa o altar para pregar heresias. Quem são aqueles e aquelas que se utilizam da rede maligna? Todo aquele e toda aquela que se permite ser tomado e tomada pela inveja e se coloca como pedra de tropeço. Não faz, mas se coloca como pedra de tropeço na vida daquele ou daquela que se propõe a fazer. Eu vou repetir. Faz uso da rede maligna todo aquele e toda aquela que se permite ser tomada pela inveja. Não faz e ainda se coloca como pedra de tropeço na vida de todo aquele e toda aquela que se propõe a fazer. Redobre a sua atenção que eu tenho a advertência dos céus para a sua vida agora. A rede maligna pode simbolizar e representar uma armadilha muito bem preparada. Eu vou repetir. A rede maligna pode simbolizar e representar uma armadilha muito bem preparada. Eu vou repetir mais uma vez. A rede maligna pode simbolizar e representar uma armadilha muito bem preparada. O homem de Deus pega o peixe com a palavra de Deus. Exatamente. O homem de Deus não faz uso da rede maligna. Uma mulher de Deus genuína e legítima jamais fará uso da rede maligna. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, pega os peixes com a palavra de Deus, por intermédio da palavra de Deus. Me prova isso, irmão Cleito. Prova Lucas capítulo 5. Jesus, quando chama os pescadores, o que ele fala? Vem, siga-me e vos farei pescador de homens. Ou seja, Jesus está dizendo, eu vou te ensinar a pescar almas, eu vou te ensinar a pescar vidas. Como? Por intermédio da palavra. Assim como eu vos alcancei, eu vou vos discipular, para que através de vossas vidas vocês possam alcançar a outros também. Oh, glória! Ou seja, o homem de Deus, a mulher de Deus, o homem de Deus legítimo, a mulher de Deus legítima, vai fazer uso da palavra de Deus e por intermédio da palavra de Deus vai pegar os peixes, as almas, vai pescar as almas. Porque o texto em Eclesiastes capítulo 9, 12, voltando rapidinho, vai dizer que o peixe ele é pego com a rede maligna, ele é tirado, nós subentendemos que é do mar, mas possivelmente nada impede de que seja em um lago também. Mas vamos se agarrar à expressão mar, você vai entender aonde eu quero chegar. Então, através da rede maligna, o peixe é tirado do mar e ele morre. Só que o homem de Deus, a mulher de Deus, tira o peixe do mar por intermédio da palavra, e não para tirar ele do seu habitat, que é a água, né? E contemplar sua morte, não, mas para colocá-lo em um lugar exclusivo, aonde? Em um rio. Ou seja, mar é um lugar que todo mundo frequenta, é um lugar que todo mundo tem acesso, e rio é um lugar exclusivo, é um lugar privado, é um lugar para poucos, um lugar... Explica melhor, vou explicar. Mar vai simbolizar e representar o mundo. Lugar de tristeza, lugar de angústia, lugar de tribulação, lugar de traição, lugar de deslealdade, lugar lugar de decepção, onde a tristeza, a angústia reina e muitas das vezes faz morada. E rio vai simbolizar a presença de Deus. Lugar onde a tristeza ela salta de alegria. Lugar onde aquilo que é impossível se torna possível. Lugar onde aquilo que é sobrenatural se torna natural. Por quê? Porque no rio Deus está. Renemante um calablando raio. Me prova esse negócio aí, irmão Cleito. Vamos lá. Salmo 46, versículo 4. Há um rio
cujas correntes alegram. Repito, cujas correntes alegram. Lembra? Rio, presença de Deus, lugar de alegria. Salmo 46:4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, ou seja, Deus está. Por quê? Porque é o lugar do santuário das moradas do Altíssimo. Ou seja, Deus, Ele quer tirar você do mundo e quer trazer você para os rios dele. O mundo te maltrata, o mundo te persegue, o mundo te despreza, mas Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele te abraça. Jesus, Ele te entende. Jesus, Ele tem novidade de vida para você. Mas você precisa escolher, estar pronto, disposto, disposta a abrir mão do mar, e mergulhar nesses rios. E a sua vida e a sua história nunca mais será a mesma. Amém? Fecha os teus olhos, Pai. Nós repreendemos toda a cilada do adversário da nossa alma que foi preparada contra a vida emocional, contra a vida financeira, contra a saúde. Em nome de Jesus Cristo, a rede maligna, ela é destruída pelo poder da palavra. Toda ferramenta preparada não prosperará e o nome do Senhor Jesus é glorificado mais uma vez. Este homem de Deus, esta mulher de Deus que ouve essa palavra está sendo habilitado e habilitada a ser um pescador de almas, a ser uma pescadora de almas e a viver o seu propósito na terra. Glorifique e exalta o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Espero que o Espírito Santo de Deus tenha falado aos vossos corações. Deixe o seu like, comente, compartilhe. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ative o sininho e até a próxima em nome de Jesus.